amados, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre adoração e o profético. São 4 aulas que o pastor Kelner Behar ministrou. Foi um intensivão sobre a adoração e o profético. Mas antes vamos fazer uma oração? Pai amado, Senhor nosso Deus, guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas asas. Obrigada pela tua proteção. E Espírito Santo, te agradecemos também a tua presença, guardando esse momento que nós teremos agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, adoração e profético. Vai abordar música, louvor e adoração, desde a criação da música, também sobre o que acontece quando nós adoramos, sobre o louvor, né? A gente sempre fala que Deus habita no meio dos louvores. E outra coisa que nós temos é que se a música foi criada para ter poder, vai precisar ter um controle, vamos precisar de regras. Então, nós vamos ter protocolos, critérios para ter inspiração e criatividade, ordem para que essas coisas aconteçam, identificação e submissão. A identificação nós temos ainda, porque vai precisar, são vários itens que acontecem para que o músico, o pessoal do som, os cantores, mesmo o grupo de dança, eles estejam na mesma visão da igreja. Então, são vários tópicos que vão ser abordados nessa identificação, inclusive coletividade, a comunhão, o envolvimento com a igreja. Então, como que nós participamos do culto quando o grupo de adoração não está, né, algum membro não está adorando, não está lá em cima, dentro da apresentação, ele precisa ir para adorar, atrair a presença de Deus para que o profético venha acontecer. E uma coisa muito importante que o pastor Kelner vai falar é a prestação de contas que a gente tem que fazer como músico, como adorador. Amém? Aproveitem a aula, que é muito legal. Deus abençoe. E, mais uma vez, quero falar da minha alegria, do meu privilégio, da minha sentimento de honra que eu tenho de poder estar nesse momento ministrando para a igreja que o pastor Chore pastoreia, aí no Morumbi e as outras igrejas. Um grande amigo também faz parte aí, está com vocês há algum tempo, pastor Tomás, a quem eu mando um grande abraço, uma grande alegria. Bom, vamos lá. Primeiro, antes de começar no material, aqui no livro, eu quero falar um pouco sobre a minha vivência na questão da música. Aos 4 anos de idade eu comecei com a música, porque a minha mãe é uma ministra de música na Igreja Batista tradicional, da onde nós viemos, lá em Recife. A minha mãe, ela é pianista, ela era contratada, como é comum nas igrejas batistas, como ministra de música. Então, é a regente do coral, enfim. E ela deu aula em muitas escolas, inclusive escolas particulares, e foi a partir daí, quando meus primeiros momentos na escola, eu já fui como bolsista, porque ela dava aula de música nas escolas, e geralmente escolas que têm aí aula de música são escolas boas, escolas particulares, e eu tive a graça de participar, não porque tivesse condição, mas porque ganhava bolsa, e tive meu primeiro contato com a música aos 4 anos de idade. Estudei em conservatório piano durante alguns anos, na minha infância, adolescência, naquela época de professor bravo que pega a mão do aluno e mete na tecla do piano. E estudei muita teoria musical e depois acabei me interessando pelo violão e acabei também estudando violão clássico, fiz conservatório de violão clássico e depois voltei para o teclado. Durante muito tempo nas ministrações, eu me lembro em 1992, eu fui ser ministro de louvor da Adonep, em Recife, Pernambuco. Me tornei membro da Adonep e
o meu ministério começou aí. No ano que faleceu meu pai, eu comecei a ministrar o louvor. Fazia 1, 2 semanas que ele tinha falecido e recebi o convite. E é interessante porque no exercício do ministério, da adoração, o Senhor confortou o meu coração da perda do meu pai, que foi muito cedo. E de lá para cá, passamos por algumas igrejas. Hoje a gente é pastor já desde 2004. Nós estamos em Tanabi. Nesse momento eu estou na Moriá, Rio Preto. Então, pastoreamos as duas igrejas em Tanabi e Rio Preto. E, falando especificamente do livro, houve uma junção com a adoração. Eu sempre tive, de acordo com relatos de pastores amigos, testemunhando a respeito da minha vida, da minha esposa, de que na adoração sempre houveram relances proféticos. Mas algo aconteceu de 4 anos para cá, na verdade, de 8 anos para cá, quando eu comecei a andar com o apóstolo Deni Bonilha. Inclusive, eu estive na igreja de vocês interpretando o GPS, e por muitos lugares do Brasil, onde Deus levou o apóstolo Deni Bonilha, eu estive ao seu lado, interpretando para ele. Mas tudo começou em 2012, o GPS, na Edificando em Cristo, o primeiro GPS que ele fez, e houve uma conexão muito forte, e eu entendi, através do interpretar aquele GPS, que o Deus tinha me conduzido através da música e da adoração para cumprir um propósito celestial de princípio bíblico. A adoração tem um objetivo: atrair o ambiente profético para dentro de cada culto, de cada celebração, de cada célula. Toda vez que tem adoração, tem que gerar um ambiente profético. E no curso de hoje, um dos objetivos é mostrar isso para você, que a adoração ela é incompleta quando ela não gera um ambiente profético. Mas para chegar nesse ponto, eu vou precisar vir aqui no princípio de tudo. Na página 4 do nosso livro, Música, Louvor e Adoração. Eu vou citar algumas coisas e com isso a gente vai trabalhando. Vamos lá. O louvor e a adoração através da música tem o poder de criar. É interessante a gente observar, e inclusive isso está no GPS, e eu guardo a referência desse pai espiritual que foi o apóstolo Deni Bonilha na minha vida, quando ele cita que em Jó capítulo 38, versículo 4, está escrito: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Veja, na apostila, inclusive, do GPS, o apóstolo Deni explica isso. As estrelas da manhã são duas que são referidas na Bíblia. Uma é Jesus e outra era Lúcifer. Lúcifer, o nome antigo dele, o nome inicial, estrela que brilha, luz, né? Lúcifer significa isso. E o texto de Atos diz que na criação, quando Deus está repreendendo Jó, ele fala: aonde você estava quando as estrelas da manhã cantavam juntamente na criação? Ou seja, isso nos dá esse entendimento de que a criação foi elaborada ou aconteceu com uma canção. Como assim? Ora, eram duas estrelas. Lúcifer, que hoje não é mais a estrela da manhã, e Jesus, a verdadeira estrela da manhã. Mas as estrelas da manhã, está no texto, em Jó 38, e ele diz que os filhos de Deus, os anjos, cantavam e rejubilavam. Mas ele fala aqui, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. A Bíblia diz que quando Lúcifer foi criado, lá em Ezequiel, em Isaías, nele foram criados instrumentos musicais. Em Isaías 28 relata isso. Nele foram criados instrumentos. Então, Lúcifer, quando foi criado com o objetivo de produzir som, de produzir música. Ou seja, a música foi criada num ser. Não que a música é esse ser, mas a música foi criada nesse ser para que, enquanto ele andasse ao redor do trono, música o tempo todo estaria sendo produzida. Na hora da criação, Lúcifer, a estrela da manhã,
estava junto com Jesus. Mas Jesus nem tinha nascido. Sim, irmão, Jesus não tinha vindo como homem, mas Jesus existia desde a eternidade. E antes dele vir, ele era a palavra. E se ele era a palavra, quando a Bíblia diz em Gênesis, no princípio criou Deus e disse, ali era Jesus, o dizer era Jesus, era a palavra que o próprio Deus revela a Jó. Era a estrela da manhã no início, proclamando. Era como se fosse assim: haja luz. E a música rolava e acontecia. Então Deus dizia, com um som em volta estava acontecendo. Então, a música foi criada para ter poder de criação. Da mesma forma como a música gerou um ambiente, gerou essa atmosfera profética que trouxe o mundo que hoje existe, a música continua tendo poder, porque ela foi criada para ter poder. A música cria a atmosfera, a música cria um ambiente. Por exemplo, ah, se estamos num culto, ou vamos começar um culto, e nós, instrumentista, ungido pelo Senhor, começa a tocar o seu instrumento. Quando esse instrumentista tem a consciência, o preparo, a unção, a graça, quando ele buscou ao longo da sua vida esse tipo de graça, não apenas tocar o instrumento, mas entender que a música produz uma atmosfera sobrenatural e ela foi criada com este propósito. Então, você percebe ao tocar que o ambiente muda, a atmosfera muda, assim como Deus usou a música para criar o mundo, ainda hoje a música continua criando atmosferas. Acontece que sabemos que Lúcifer pecou, se envaideceu, quis o lugar de Deus e foi lançado na face do abismo, sobre a face do abismo. Mas só que a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Então Deus não retirou de Lúcifer o poder de produzir música. Entretanto, a sua música não é mais a música santa, poderosa, celestial. Ela ainda tem poder, mas poder de corrupção conforme a sua própria essência, depois de ter pecado e sido lançado para fora do ambiente celestial. Então, ele continua produzindo música. E mais para frente, aqui no livro, eu vou usar essas bases iniciais que eu estou dando para vocês para fundamentar um princípio que eu acredito a respeito da música nos dias de hoje, no que diz respeito aos cristãos. Continuando no nosso livro, nós vemos que havia música enquanto os fundamentos da terra eram lançados. Por exemplo, enquanto Paulo e Silas cantavam na prisão, um terremoto abriu as cadeias. Isso está em Atos 16, 25. E isso acontece, eu sei que você já ouviu pregações sobre isso, talvez você já até tenha pregado sobre isso, que quando Paulo e Silas louvaram à meia-noite, presos naquele calabouço, as correntes quebraram. Talvez o que nós não tenhamos abordado, ou você talvez não tenha ouvido, é do porquê que aquele louvor gerou abertura de cadeias. Por que aquele louvor, aquela adoração, gerou um chacoalhar na prisão que não derrubou. Toda vez que tem um terremoto, cai as coisas. Mas aquele terremoto não fez cair nada a não ser as cadeias. Porque a adoração, ela produz quebra de cadeias. Uma verdadeira adoração com base nos princípios bíblicos estabelecidos e entoado e declarado por pessoas consagradas que entendem o valor da adoração, ela produz cadeias sendo dilaceradas, destruídas e quebradas. E por que isso acontece? Porque a música foi criada para ter poder. A música exerce um poder, quer seja entoada pelas trevas, a música tem poder nas trevas, não é à toa. Eu tive inúmeras experiências de expulsões demoníacas, lidando com pessoas, eu posso citar algumas, por exemplo, eu me lembro de um rapaz que ele tentou o suicídio.
e ele não era evangélico, nada, tentou o suicídio, foi mal sucedido no suicídio, vivia tendo crises de depressão, e a família me chamou, uma das suas tias participava da igreja, e pediu: pastor, pelo amor de Deus, vai visitar o meu sobrinho. E aí eu fui. Quando começamos a orar por ele, como começamos a ministrar, conversando, e já na fase de estar expulsando os demônios da vida dele, ele aceitou Jesus, tudo. Chegou num determinado momento que ele ia e vinha. O demônio saía, mas voltava, saía e voltava, saía e voltava, e ficava. E até que esse demônio falou: não vou sair, e mostrou que tinha alguma legalidade. Assustadoramente, esse rapaz só foi liberto que o Espírito Santo deu graça e entendimento. Eu virei o olho e tinha um pôster de um cantor, um rapper americano chamado Eminem, antigo, não sei se ainda está, eu acho que ele ainda está, não sei, chama Eminem. Um cara assim, depois eu acabei descobrindo um pouco da história, o cara tinha assim problemas seríssimos com os pais, teve um negócio de morte da mãe, eu não sei direito, não lembro mais a história. O fato é que esse rapaz ouvia, ele era assíduo ouvinte do Eminem. E enquanto e esse pôster estava, aí eu olhei para o pôster, o Espírito de Deus falou no meu coração: ele precisa quebrar e renunciar a essa música na vida dele. E quando eu falei para ele, eu falei: você ouve essas músicas, né? Ele caiu numa risada, aí o demônio manifestou de vez mesmo. E eu falei: você precisa renunciar essa prática, e não só a letra, mas o som que essa música produz. E eu quero fazer um parêntese aqui, porque a música não é só a letra. E muitos cristãos, erroneamente, se envolvem com músicas, dizendo até assim: não, mas a letra é inocente, a letra não tem nada a ver, é uma letra de romance, é uma letra disso, é uma letra daquilo. Mas a letra, embora tenha poder, porque a palavra tem poder, há um poder oculto que a música manifesta. A música continua tendo poder, um poder de corrupção. E o exemplo é isso, porque esse rapaz só foi liberto a hora que ele tomou consciência, fez a renúncia das músicas que ouvia, e aí eu orei, e esse menino foi liberto sem mais esse demônio voltar. Onde ele destruiu o pôster, destruiu as músicas, os CDs, enfim, naquela época. A música continua tendo poder. E é uma das responsabilidades que nós, como filhos de Deus, temos que ter em relação à música. A música, ela tem que ser usada para adoração, porque ela foi criada para esse propósito, e ela deixou de ser usada para adoração quando ela foi corrompida junto com aquele que nele foi criado, a música. Ok? Continuando. Em Salmo 22, versículo 3, diz: tu és santo e entronizado entre os louvores de Israel. Por que que a adoração faz as cadeias quebrar? Porque quem habita no meio da adoração é o maior quebrador de correntes que existe, que é o nosso Senhor Jesus. Ele está escrito aqui em Salmo 22, 3, ele habita no meio dos louvores. É impossível você entoar um louvor e ele não está presente. Ele habita no meio dos louvores de Israel, o seu povo. Em 2 Crônicas 20, 22 diz que tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Veja, nesse outro texto de 2 Crônicas 20, 22, enquanto eles começaram a louvar, Deus agiu. Isso aqui foi nessa batalha do rei Josafá, que o Senhor tinha dito para ele que o Senhor iria na frente da batalha, que ele colocasse os levitas, e quando eles começaram a louvar, a batalha foi vencida. Isso aqui é outro exemplo do poder que a música tem. No meio da adoração, batalhas acontecem. Deus destrói o exército inimigo que se levanta. Se tem uma coisa que a igreja tem que fazer nos dias de hoje, nessa pandemia, nesse ataque frontal contra a igreja, fechando as portas do templo, nessa perseguição velada, é adorar. Quando a igreja adora, o inimigo é desbaratado. Inclusive, recentemente, o Senhor me deu uma palavra numa das nossas cultos aqui, de que Deus vai fazer o inimigo ser confundido. E uma das estratégias que Deus usa é a adoração da igreja.
Talvez por isso o maligno, para tentar implantar seus planos no mundo, fechou as igrejas, para que o povo pare de adorar em concordância. Mas nós levantamos uma hashtag recentemente: o culto não vai parar, a adoração não vai parar. Em casa, conectados online, a adoração vai continuar. E, aliás, eu parabenizo a igreja, parabenizo o pastor Chori, por mesmo no meio de tanta dificuldade, não cancelou o seminário e ainda que online estamos funcionando. Amém, queridos? Um outro episódio ainda que está descrito aqui no livro, quando o profeta Eliseu não quis profetizar por causa do rei de Israel, que era mau aos olhos do Senhor, mas sendo pressionado e por causa da presença de Josafá, rei de Judá, mandou chamar um tangedor, um instrumentista. Então, pare comigo aqui, eu vou de novo no teclado para ilustrar isso. Eliseu está lá, um profeta com unção dobrada daquilo que tinha Elias, ou seja, um cara de Deus, um cara capaz, e ele estava de mau humor. Eliseu estava chateado, ele estava invocado, como diz lá no Nordeste. E ele não queria profetizar, porque quem estava pedindo para ele profetizar era o rei de Israel, que só fazia aquilo que desagradava ao Senhor. Mas junto dele estava o rei Josafá, a quem ele tinha respeito, porque Josafá era um homem temente, era o rei de Judá temente ao Senhor. E Eliseu estava nem um pouco a fim de profetizar. Mas, no texto que nós citamos ali de 2 Reis, Eliseu fala: tá bom, eu vou, mas só tem que dar um jeito nessa atmosfera aqui, eu estou parafraseando, porque não dá para profetizar desse jeito. O que ele falou? Traz um tangedor, traz um instrumentista, traz um cara capaz. Essa palavra tangedor significa, não era apenas um instrumentista, mas era um cara treinado, era um cara que fazia parte do ensino profético, que tocava para os profetas profetizarem. Então ele diz: traga um tangedor. O tangedor chega, e quando ele toca o seu instrumento, a Bíblia diz: a mão do Senhor veio sobre Eliseu, e ele profetizou. Porque a adoração, a música tem o poder de gerar. E é isso que esse texto de 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. A música instrumental, e é isso nos traz para um novo capítulo. A música instrumental, tocada por quem é consagrado ao Senhor, tem o poder de mudar a atmosfera e trazer um ambiente profético no lugar. Eu quero que você, mais uma vez eu repito, para que você entenda a transição de um ambiente de azedume, de um ambiente de chateação, de um ambiente não propício, porque os sentimentos de Eliseu estavam contrários a um ambiente de profecia, de adoração. Ele estava indignado na presença de um cara que ele não tinha respeito, mas quando o tangedor toca, há uma transição de um ambiente não favorável, não propício, para um ambiente propício de adoração, para um ambiente completamente celestial. E o que produziu isso, irmãos? O instrumento. O que a Bíblia diz que o tangedor cantou? Não cantou nada. O tangedor não disse nada. Ele não falou nada. Ele tocou. E quando ele tocou, o ambiente mudou. Esse é um dos sonhos que eu tenho de ver espalhado pelo Brasil. Uma igreja, e eu não falo de uma específica, mas da igreja do Senhor Jesus, que vive essa realidade, quando os seus músicos adoradores tocam o seu instrumento, seja o teclado, seja o violão, seja a guitarra, o contrabaixo, bateria, sax e qualquer outro instrumento, ao porem a mão no seu instrumento, o poder de Deus venha sobre a igreja, sobre os pastores, em nome de Jesus. Amém? Bom, eu vou abrir para perguntas e respostas, mas como a gente está caminhando aqui, se você fizer a pergunta agora, lá na frente eu vou ter que ficar correndo o chat. Então, o que eu peço? Eu vou concluir
alguns aspectos, e quando a gente chegar perto da nossa conclusão, eu vou abrir para as perguntas e respostas. Você pode anotar a pergunta para você, de acordo com o que nós vamos tratando aqui, e logo no final, quando disser vamos às perguntas, aí você já solta a sua pergunta, mas não solte agora para eu não ter que ficar procurando na lista aqui do chat, ok? Na página 6, eu vou falar então sobre o freio, a ordem e o profético. Porque primeiro eu disse que a música tem poder, mas quando Deus dá poder, Deus dá freios. Quando Deus dá poder, Deus dá limites. Quando Deus dá poder, Deus estabelece regras, porque você não pode usufruir de um poder de forma responsável se você não tiver limites, se você não tiver freios. Eu uso isso aqui no exemplo, mas vamos lá. Eu digo aqui, ó, tudo que tem poder tem que ter regras, critérios, formas, padrões. Um carro com potente motor sem freio é uma arma sem controle. Você não pode dar um carro para o seu filho com um motor violento sem freio. Você deu uma arma para ele se matar. Quanto mais poder tiver um motor de um carro, mais aprimorado e tecnológico e seguro tem que ser o freio. Quanto mais poder a igreja tem na área, em qualquer área, inclusive na área de louvor e adoração, mais apegada aos freios, a ordem, ela tem que estar. Por exemplo, vamos lá. Olha um poder mal usado aqui. Davi, um homem segundo o coração de Deus, tentou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Isso está descrito em 1 Crônicas, capítulo 13. E ele usou a música, ele usou a dança. Uma dança, inclusive, efusiva, intensa. Tinha tamborins e adoração. E ele trouxe a arca, mas ele trouxe da maneira errada. Ele colocou a arca num carro de boi, como os filisteus tinham mandado de volta para Jerusalém, porque ela tinha se perdido, né? Ela tinha sido capturada em tempos atrás, na época do sacerdote Eli, você sabe da história, e agora Davi assume o reino, e a primeira coisa que ele fala, eu quero a arca de volta. Só que Davi não consulta os padrões, não consulta os freios, os limites, as regras, o protocolo para poder trazer a arca. E ele traz a arca num carro de boi. Interessante porque colocaram lá uns levitas, e quando a arca veio, o boi tropeçou. E ao tropeçar, quando a arca foi cair, esse levita pôs a mão para segurar lá dentro. Imediatamente ele foi consumido, morreu. O que aconteceu aí? A adoração, a festa, a música produziu poder, presença de Deus. Mas quando não há freios, quando não há limites e protocolos, isso pode causar morte. O poder vem para trazer juízo. E da mesma forma como aconteceu aqui em 1 Crônicas 13, muitas vezes nós vemos isso acontecer dentro da igreja. A música acontece e ela traz poder, a adoração traz o poder, mas quando não há protocolos quanto à vida de quem produz a música, quando não há protocolos, freios e limites quanto ao exercício do ministério, ela, em vez de produzir o poder que traz mudança de atmosfera para gerar um profético, ela traz um poder que causa julgamento. E para que o poder de Deus atraído pela adoração não cause julgamento, todo o protocolo bíblico tem que ser seguido. E quando ele é seguido, traz unção, traz vida, traz poder. Mas se for quebrado, o ambiente é de morte. E muitas vezes nós vimos isso acontecer em muitos lugares. Ou seja, não basta fazer o certo. Tem que fazer do jeito certo. Em Eclesiastes diz que o sábio encontra o modo e o tempo. O tempo e o modo. Ou seja, não basta você descobrir o que é bom. Davi descobriu que trazer a arca seria bom, mas isso não foi suficiente para gerar o que agrada a Deus. Quando você descobre o que é bom, você tem que saber o tempo e o modo. Davi ignorou o modo e ele quis o que é bom e isso gerou maldição. É imperioso que haja ensino baseado na palavra de Deus, princípios estabelecidos para a execução do ministério da música e para que haja vida nos cultos e não morte. Quando esses padrões são obedecidos, e é importante você entender isso,
em qualquer área da palavra de Deus, quando princípios são atendidos, poder é liberado. Quando princípios são obedecidos, a graça naquilo que se faz é manifesta. Mas o inverso também acontece. Quando princípios não são obedecidos, quando princípios são desprezados, então consequências mortais acontecem no meio do povo. Não é à toa que ministérios de música, por exemplo, nunca rompem em alguns lugares. É de se observar que muitas vezes você encontra pessoas talentosas, mas pela falta do estabelecimento de protocolos, de princípios, de pastoreamento na vida do músico, do adorador, e é importante que você entenda, isso se aplica a todas as áreas da igreja. Eu estou falando da música e do ministério de louvor, porque esse é o tema nesse momento, e para a igreja isso é importante, porque a igreja vai ser afetada diretamente pela forma como os músicos estão vivendo, debaixo ou não dos protocolos. Então, isso serve para que a igreja tenha discernimento a respeito desse ministério e interceda, inclusive, pelos músicos, porque isso vai trazer efeitos diretos sobre a igreja. Quando esses padrões são obedecidos, ocorre uma potencialização da eficácia do louvor. A ordem, os protocolos, os princípios e valores bíblicos são atendidos e obedecidos, e isso promove uma ação variada e conjunta, conspirando para um ministério ungido e poderoso com todas as suas faces. Canções, instrumentos, os espontâneos, as composições, o alinhamento, o relacionamento na equipe com a igreja, com as autoridades e etc. Não é à toa, eu vivo nessa área a vida inteira. Cresci dentro da Igreja Batista e em todas as igrejas que eu passei, sempre focado na área de louvor e de adoração. E eu vi coisas horripilantes acontecendo nessa área. Eu nunca vou me esquecer, quando eu fiz parte de uma igreja que eu não vou dizer o nome, lá no estado do Pará, quando moramos lá, o pastor da igreja, a igreja tradicional, e o pastor tinha uma visão mais ampla, uma visão um tanto mais avivada, mas a igreja era tradicional. E ele instituiu, meia hora antes do culto, um tempo de louvor. Ele falou, eu quero louvor na igreja. Só se cantavam os hinos. E ele falou, eu quero louvor na igreja. E aí as autoridades da igreja ali impediram, falou, não faz parte, nós não queremos. Então o pastor fala, então eu faço meia hora, quem quiser vem. Beleza, foi feito. Irmão, sabe o que aconteceu depois do primeiro culto que teve isso? O ministro de música da igreja, o regente do coral, ele ficou tão furioso porque o pastor instituiu um louvor antes, que o pai do ministro correu atrás do pastor para bater no pastor, e o pastor ficou dando voltas dentro da igreja, e o cara correndo atrás para bater no pastor. Eu vivi isso. Isso é um caso, mas eu vivi tanta coisa absurda no meio da música na igreja, porque de fato é uma área extremamente atacada. Uma das coisas que mais eu percebo, o ataque das trevas na música, são muitas vezes ataques de espíritos de sensualidade e imoralidade dentro da equipe, no meio dos ministros, no meio da música. Não foram poucos os casos que nós tivemos conhecimento. E também ataques violentos das trevas com orgulho, com vaidade. E a Bíblia traz protocolos extremamente bem definidos para que esse tipo de coisa não aconteça. E esses exemplos negativos que eu citei, eles mostram a morte quando protocolos não são atendidos. Pode não ser a morte física, mas muita morte, muita frustração, muito desvio do que a música deveria ser na igreja, acaba acontecendo por causa da falta de observância dos protocolos. Sim, continuando aqui. E o mais importante é que tudo isso conspira e conduz para que a adoração, para o que a adoração foi destinada? A adoração foi destinada para gerar um ambiente profético, mas ela gera um ambiente profético quando ela é conduzida com obediência aos protocolos. Quando ela não obedece aos protocolos, ela não gera o profético, ela gera outras coisas, como as que eu citei agora há pouco. Sim,
Louvor e adoração na igreja cumprem sua missão quando ela promove o ambiente profético. A própria criação reproduz esse padrão quando o Senhor pergunta para Jó: onde tu estavas quando as estrelas da manhã cantavam juntas? Essa música poderosíssima antes do pecado acontecia à medida que a palavra era liberada e tudo vinha a existir. Há um padrão estabelecido pela palavra de Deus através de Davi, que instituiu a adoração do tabernáculo. Queridos, eu praticamente dei a introdução para o começo do nosso seminário. E tendo dado a introdução, eu quero então diretamente entrar nos protocolos. E eu quero ler com você. Uma das coisas que facilita o livro é porque os textos já estão todos no livro. Assim, é lógico que para fazer o seminário você não precisa obter o livro. Isso é voluntário, espontâneo, se quiser. Agora, que ajuda, ajuda. Então vamos lá. 1 Crônicas 15, de 1 a 4, diz assim: fez também Davi casas para si mesmo, na cidade de Davi. E agora olha aqui. Preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou a tenda. Eu estou lendo 1 Crônicas 15, de 1 a 4. E eu vou enfatizar aqui, está em negrito, e quero negritar oralmente, se é que existe isso, que Davi prepara um lugar para a arca de Deus. Vamos trabalhar primeiro nesse aspecto. Eu vou terminar de ler o texto e a gente vai começar a falar. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. Vamos lá, temos bastante material para cobrir aqui. E eu quero começar então falando sobre preparar um lugar. Veja, Davi preparou um lugar para a arca de Deus. Davi preparou um lugar para a presença de Deus. Davi estabeleceu regras, freios, limites, protocolos para o ambiente que ia ser gerado com a música para que a presença de Deus viesse. E o que significa preparar um lugar, de acordo com o versículo 1 de 1 Crônicas 15? A palavra preparar significa estabelecer, vem do hebraico kum, e significa estabelecer, ser firme, estável, ser guiado corretamente, organizar. Em outras palavras, quando o texto diz preparou, poderia ser traduzido da seguinte forma, de acordo com o hebraico: Davi organizou um lugar para a arca de Deus. Davi preparou, Davi estabeleceu, firmou. A ideia é clara, trata-se de fazer algo organizado, preparado, não apenas intuitivo, não apenas chegar aqui, gente, ó, o tom é esse, a música é essa, vamos lá, e cada um toca, e não. Tem que haver uma preparação. Não é apenas intuitivo, inspirativo, como é característica dos artistas e músicos. Eles são inspirativos, até porque para ser músico você tem que ter uma dosagem, uma taxa de intuitividade, de criatividade, de inspiração para produzir a música. E é exatamente isso, eu coloco o seguinte: e aqui acaba-se cometendo erros nas igrejas, quando pastores entregam nas mãos de pessoas apenas inspirativa a responsabilidade de organizar. Veja, vou repetir esse princípio aqui. Muitas vezes, um dos primeiros aspectos que foge do princípio e do protocolo estabelecido pela palavra de Deus, em 1 Crônicas capítulo 15, é que muitas vezes pastores entregam nas mãos de músicos, que são essencialmente músicos, e pelo fato de ser músico não quer dizer que ele não faça outra coisa. Aliás, eu tenho um parêntese aqui, eu convivi com muitos músicos e a grande maioria são tão dados à inspiração que o músico só toca e não faz mais nada da vida. Geralmente, bons e excelentes músicos não conseguem mais fazer nada, nada mais dá certo na vida dele, mas só a música. Mas há músicos que Deus levanta capazes, há músicos que têm sensos de organização, e é responsabilidade pastoral enxergar quem é essa pessoa,
que tem esse senso de organização, que além de ser músico, é extremamente organizado. Eu me lembro, enquanto eu estou falando aqui, de um cara que eu admirava e que passou para o Senhor recentemente, que era o Herbert. O Herbert, esposo da Cassandra, lá de Londrina, que liderou o Ministério da Música durante muito tempo, descendente de alemão. Eles foram para a Inglaterra e depois o Herbert passou para o Senhor recentemente, e foi uma dor tremenda, mas eu admirava muito o Herbert. Eu toquei algumas vezes com ele nos MFAs, e eu me lembro a organização dele, a firmeza dele, inspirativo, técnico, mas muito organizado. E os pastores têm a responsabilidade de estabelecer pessoas que tenham a organização. Às vezes, um músico, por melhor que seja, não é a melhor pessoa para conduzir a equipe. Às vezes é necessário colocar uma pessoa que tenha senso de organização para administrar. Pastor, mas ele não entende de música, como é que ele vai conduzir um ensaio? Ele pode até não entender de música, e de preferência se fosse alguém com a unção pastoral, um dos auxiliares do pastor que possa cuidar da música, ele vai pastorear a música. Uma das formas de preparar o lugar para que se entronizar a presença de Deus é que tem que ter pastoreamento. Os músicos, os cantores, os dançarinos, a equipe técnica tem que ser pastoreados. Eles têm que ter discipulado. Pastor, mas o que isso tem a ver com a execução da música? Tem tudo a ver. Tem mais a ver do que a gente pensa. Espero que esteja fazendo sentido para você. Em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 22, preste bem atenção, diz assim: todos estes foram escolhidos para guardas das portas, foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Eu estou dando um exemplo aqui em 1 Crônicas 9, 22, da forma como Davi pôs ordem em tudo. Porque você fala, pastor, mas aqui ele está falando dos guardas das portas. Sim, ele vai falar depois dos músicos, mas quando você prepara o lugar, o ambiente, você estabelece responsáveis, você estabelece pessoas que cuidam das determinadas áreas. Não tem como a música acontecer se não tiver alguém responsável pela sonoplastia, se não tiver alguém responsável pela organização dos fios, se não tiver alguém responsável pela organização instrumental, quem escolhe as canções, quem passa os ensaios, quem conduz a música. São protocolos, ordem. A organização da equipe de cantores, dançarinos, técnicos e instrumentistas. A partir de agora, desse momento, eu vou usar essa sigla CDTI. C de cantores, D de dançarinos, T de técnicos e I de instrumentistas. Porque são palavras, né, grandes para a gente... Então, CTDIs. Toda vez que eu falar os CTDIs, eu estou falando da equipe que envolve o Ministério de Louvor. Cantores, dançarinos, técnicos e instrumentistas. A organização da equipe deveria ser do pastor da igreja, ou junto com o líder capacitado para tal. Se delegado a um outro pastor, auxiliar ou líder, deve antes ter toda a estrutura, critérios, organização estabelecida pelo pastor principal. Um dos principais erros que a gente vê na igreja é que o pastor precisa do louvor, precisa da adoração. Às vezes tem pastores que não têm envolvimento com a música diretamente. Então ele pega os músicos, fala assim, ó, vocês são membros da igreja, agora vai lá, toca e faz organizar a música. Não dá certo. O pastor, cabe a si a responsabilidade de criar todas as regras, de criar todos os protocolos com base na palavra de Deus. Por isso que eu vejo a importância desse seminário, porque ele é um capacitador, ele vai entregar ferramentas na mão de líderes e pastores para que eles possam pôr ordem na casa, na área do louvor e da música. Continuando, se delegada
eu já falei, se delegado a um outro pastor auxiliar ou líder, deve antes ter toda a estrutura, critérios, organização estabelecida pelo pastor da igreja, porque o pastor da igreja, ele é o detentor da visão para aquela igreja, e é o pastor que traz a visão para a igreja. Eu me lembro de uma das igrejas que eu fui chamado para conduzir a música na igreja, também não vou dizer o nome da igreja, e quando eu cheguei na igreja, o pastor tinha me dito, falou, Kellner, a visão que eu tenho é de adoração. Eu quero conduzir a igreja para uma pegada de adoração. E para isso que eu estou te trazendo, eu disse, beleza, vamos lá. E quando eu chego na igreja, quem conduzia a música na igreja era uma banda. Eles tinham um projeto. O projeto do coração deles, daquela turma que tocava, era tocar músicas de banda. Era nada contra a banda. Mas não tinha uma visão estabelecida na igreja. E lógico que quando a gente começou a gerar isso, foi um choque, foi terrível, foi uma transição horrível, teve muitos embates. Sabe qual foi o resultado? Toda aquela equipe, com exceção de um ou dois, mas um bom número, saiu da igreja, não ficou, porque ficou claro. E uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte, a visão, a unção está na visão. Está escrito, né? Em Provérbios, está escrito que sem visão o povo perece. Então, se sem visão o povo perece, com visão tem vida. Quando o pastor tem uma visão clara, vai acontecer duas coisas. Ele vai agregar ou ele vai afastar. Quando a visão é clara, como está escrito em Abacuque, escreve a visão de maneira clara, para que até quem passe correndo veja a visão, leia a visão. A minha interpretação para isso é de que quando um pastor deixa muito claro qual é a visão, alguns vão passar correndo pela igreja. Vem num culto, dois, ele vê qual é a visão e fala, isso aqui não presta para mim não. E cai fora porque vai ser muita pegação, essa visão aí para mim não. E é ótimo assim, porque vai te evitar um monte de trabalho. Da mesma forma, na música, a visão tem que ser clara. E essa visão não pode ser de um músico que chegou na igreja. Essa visão tem que ser do pastor. E pastor, talvez alguém diga, mas pastor, eu não tenho, né, o pastor da igreja, eu não tenho essa visão para a música. O que eu faço? Olha, ora a Deus que Deus te dá, porque vem do pastor da igreja a visão para a música. O que eu quero? Você não é obrigado a saber de música. E aí Deus vai colocar pessoas capazes para te ajudar. Chama essas pessoas, estabelece aonde você quer chegar com a música. E aí chama pessoas para seguir essa visão. Continuando. Tem que ter critérios. Quem estabelece os critérios, de acordo com a palavra, é o pastor da igreja. Tem que ter critério para entrar. Ou seja, não pode só participar do ministério. Qual é o critério? Qual é o critério para ser instrumentista, para ser um cantor, para ser um dançarino? O critério é saber tocar? Isso é muito raso, muito superficial. Até o mundo tem esse critério. Não toca num bar se não souber tocar. Tem que saber tocar, tem que ter boa voz. Então, quais são os critérios? Tem que saber tocar, tem que saber cantar. E quem é que vai definir quem sabe cantar? Então tem que ter quem avalia. E quem você vai pôr para avaliar? Tem que ser entendido. Depois nós vamos ver isso aqui no texto. Tem que ser entendido, tem que saber o instrumento, tem que dar uma música para o cara tocar, tem que fazer uma audição. Por mais simples que seja, tem que fazer o teste. O altar não é um lugar, o domingo, a hora da adoração, não é um lugar para pôr pessoas para treinarem. Aqui é democrático, todos têm que participar, todos têm que cantar, mas todos que têm habilidade. Vou falar sobre isso também. Tem que ter habilidade, o critério é esse, mas tem que ter mais critérios. Nós vamos ver sobre isso. Por exemplo, critérios de disciplina, se pisar na bola, o que acontece com o músico? Critérios de regras e protocolos. Uma das coisas que eu aprendi, como músico eu faço isso, não estou fazendo uma crítica para você músico, estou fazendo para mim. Músico é, em geral, relaxado. Músico, em geral, é bagunçado. Músico, em geral, é desorganizado. Entra no quarto de um músico, entra no quarto de um baterista. Sem preconceitos, irmãos. Sem preconceitos. Entra no quarto de um baixista. Não é fácil não, irmãos. Tem exceções, toda regra tem exceções. Já está tendo manifestações aqui. Um capeta já manifestou aqui, a gente já está expulsando em nome de Jesus. O músico em geral, eu explico isso. Eu não estou sendo preconceituoso, mas eu estou sendo realista.
Eu estou sendo até dando base para aquilo que eu estou dizendo, porque o músico ele é inspirativo. E por ser inspirativo, o seu foco está numa área e acaba sendo deficiente em outras. E o que é bem claro na vida de todo artista, não só do músico, mas todo artista, é que ele tende a ser extremamente focado na sua arte e extremamente desfocado em princípios como organização. Então, cabe ao pastor estabelecer as regras, a disciplina. Por exemplo, o pastor sobe no púlpito e ele vê coisa suja. Ele vê fios soltos, fios bagunçados, ele vê coisas fora de lugar, copo de água do lado do instrumento, ele vê papel jogado no chão. É responsabilidade do pastor. Diz assim, eu não quero isso. Eu estou falando tudo sobre o princípio de que Davi preparou o lugar. E as autoridades constituídas para cuidar da área da música, como para qualquer outra área, mas estamos focando na área da música e da adoração, têm que manter o ambiente em ordem. Continuando, os CTDIs não deveriam participar do Ministério da Música se CTDIs, lembrando, não vou ficar repetindo toda vez, mas só lembrando, cantores, dançarinos, técnicos e instrumentistas. Os CTDIs não deveriam participar do Ministério da Música se não estivessem em dia, por exemplo, com a visão da igreja. Participando, se for o caso, a igreja está em célula, tem que participar de uma célula. O músico não pode participar do ministério se ele não está em dia com a visão da igreja. Ele tem que ter feito todos os passos para se tornar membro. Ele tem que ter feito o curso necessário para se tornar instrumentista, para fazer parte do ministério. Ele tem que estar em dia com o coração dele. O coração dele tem que ser leal ao pastor. O coração do músico não pode ser um coração desalinhado com o pastor. Eu toco aqui, mas eu não concordo com muita coisa. Mas por que você não faz isso? Não é muito a minha visão. Como assim não é a tua visão? Como assim? Como você ousa estar diante da congregação, levando a congregação à adoração com o teu instrumento, sendo que o teu coração está desalinhado, está desleal? E eu gosto de falar sobre isso, sobre a deslealdade e a infidelidade. São duas coisas diferentes. A fidelidade está relacionado com a tua obediência. Quando você recebe a ordem para fazer algo e você faz, tintim por tintim, você é fiel. Como Jesus, na parábola dos talentos, chamou de fiel aquele que multiplicou os talentos que recebeu. Fiel é quando você faz aquilo que você tem que fazer. Leal é aquele que coração está ligado com a visão. Lealdade fala do coração. Um músico não tem autoridade para tocar o seu instrumento e produzir o ambiente que deve ser produzido profético se o coração dele, por exemplo, estiver desalinhado com o pastor, com a visão da igreja. Ele pode até estar sendo fiel, tocando, ensaiando, se dedicando, e muitas vezes o pastor, a autoridade da equipe de louvor, fica incomodado, fala, mas o que está acontecendo? Não, mas eu faço tudo, eu estou aqui presente, eu gasto tempo e tal. Mas isso não quer dizer que você é leal. Ser fiel não necessariamente é leal. Mas muitas vezes o leal, que está com o coração, está ligado, é obediente, às vezes também não é fiel. Tem gente que tem um coração leal, mas não é fiel. Ou seja, não faz o que devia fazer. Está há anos na casa, está há anos na igreja, está há anos andando com o pastor, mas tem uma dificuldade enorme com as suas habilidades, não faz nada, não é fiel. Para fazer parte do ministério, tem que ter lealdade e tem que ter fidelidade. Continuando. Os CTDIs, para participarem do Ministério da Música, tem que estar em ordem, em dia com a visão da igreja, participando de todas as atividades, ou de qualquer atividade que a igreja promova. Por exemplo, eu tenho um problema com músicos, com cantores, que quando tem vigília, não vai na vigília. Que quando tem oração 5 horas da manhã, não vai na oração 5 horas da manhã. Que quando o pastor convoca a igreja para fazer um trabalho, seja lá de limpeza ou de alguma coisa, e o músico não participa. Eu tenho um problema com isso, porque isso mostra que o músico está simplesmente interessado no seu ministério pessoal. E esse é um outro problema que tem que ser averiguado pela liderança da igreja. Um músico, um cantor, alguém que faz parte de qualquer equipe da igreja, especificamente do Ministério da Música, ele tem que trabalhar em prol do ministério
único do ministério que o pastor está conduzindo, do ministério da qual ele faz parte. E essa é uma tendência que muitos de nós temos, focar no nosso ministério pessoal. Ah, isso não é para mim, isso não faz parte do meu chamado. Não faz coisa nenhuma, claro que faz. Nós somos chamados para servir o corpo de Cristo, seja tocando ou seja de outra forma. Seja fazendo outros trabalhos. É lógico que se eu estou na hora que eu estou tocando, eu não posso ficar na porta. Mas se eu tenho um revezamento e não estou trabalhando, qual o problema de eu também ficar na porta recepcionando? Qual o problema de eu ajudar o pastor em outra área? Não é problema, pelo contrário. Seria interessante, porque isso faz com que o músico adquira uma visão de todo, uma visão mais ampla do corpo a quem ele ministra. Um outro erro que eu vejo, isso nem está no livro, mas o Senhor traz ao meu coração. Um outro erro que eu vejo é que muitas vezes há um pensamento equivocado de que quem ministra a igreja é quem está com o microfone conduzindo o louvor. Irmãos, vamos adorar. Esse que está falando ministra a igreja tanto quanto quem está atrás de uma mesa sonoplastando o ambiente, fazendo sonoplastia. Quem toca a guitarra ministra tanto quanto quem está ministrando o louvor e conduzindo a igreja. Quem toca a bateria, ministrar ao povo não é só quem fala ao microfone, mas o teu instrumento, essa consciência de que o seu instrumento ministra a igreja, faz toda a diferença. Continuando. Ainda assim, a liderança deve estudar. Ah, sim, eu coloquei uma coisa que eu não li aqui, ó. Importantíssimo. Então, o CTDI deve participar de todos os aspectos da visão da igreja, salvo pelo impedimento causado por escola, faculdade ou trabalho. Ainda assim, a liderança deve estudar uma forma alternativa de trabalhar a visão da igreja com o CTDI. Caso não haja a menor condição de o candidato passar pelos critérios, a questão deve ser trazida ao pastor. Nossa recomendação em casos assim é responsabilizar o candidato para que ele consiga uma maneira de organizar seu tempo para que não haja 2 pesos e 2 medidas. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes dentro da equipe tem um bom músico que não pode estar nos ensaios, certo? Todos pagam um preço, mas não é que o bom músico não quer, é que ele não pode. Então ele trabalha, ele estuda, ele pega um ônibus, ele vai para cá, corre para lá, pega metrô e dirige não sei quantos quilômetros, mora em outra cidade, parará. E aí no domingo ele toca. Ele toca igual com todos os outros, porque ele é um bom músico, nem dá para tocar a música se ele não tiver. É um caso delicado, mas mesmo que o músico bom não tenha condições justificáveis para estar pagando o preço igual, mesmo que seja justificável, não podemos negar que há 2 pesos e 2 medidas. Quando o músico continua exercendo o ministério, mesmo sem tendo tempo de servir, é lógico que tem que haver equilíbrio. Se de repente as autoridades marcam ensaios 10 horas da manhã, de um dia útil, é lógico, isso é óbvio, mas há de se ter um equilíbrio e achar uma equação para que todos tenham que participar, porque não existe exercício ministerial sem preço a pagar. Não existe exercer ministério sem que haja uma responsabilização e renúncia. E se a pessoa tem o horário ocupado de manhã, tarde, noite e madrugada, de segunda a segunda, essa pessoa não tem condições de exercer ministério. Porque para ter ministério, você precisa dedicar tempo para ministério. Engraçado, porque conversando com o próprio pastor Chori recentemente, ele me falou que quando eu o conheci, ele trabalhava circularmente na engenharia, no seu escritório de engenharia, e recentemente ele dedicou totalmente à igreja, aposentou, se eu não me engano é isso, e dedicou, conseguiu administrar pela sua boa capacidade administrativa, enquanto trabalhava circularmente, colocou uma pessoa para fazer isso, outra pessoa para fazer aquilo. Ou seja, da mesma maneira, um músico ele tem que ter esse jogo de cintura, mas não pode se abster e usar o trabalho, o estudo ou qualquer outra coisa como uma justificativa que lhe dê a condição de, mesmo sem participar dos esforços que todos fazem, no domingo à noite está tocando junto com todo mundo.
Ah, acrescentando ainda que todo aquele que se sente chamado pelo Senhor para a obra deve orar e se organizar para oferecer ao Senhor o tempo para fazer a obra. Antes de continuar, agora são 11h10, eu queria propor um pequeno intervalo de 2, 3 minutos, para você beber uma água, tal, ir no banheiro, não sei. Mas eu quero aproveitar esse momento para a gente fazer perguntas e respostas. Então, se você tem uma pergunta e tem uma resposta, ou eu vou tentar dar a resposta. Se você tem uma pergunta, agora era uma boa hora de você colocar. Eu estou aqui com o chat aberto e quero ver. Há alguma pergunta? Vamos lá. Meninos, tudo bem eu usar o pedestal, né? Não atrapalhou nada não, né? Então vamos lá. Alguma pergunta? Eu vejo aqui um comentário da Evani Nunes. É verdade, é necessário o esforço de todos. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Tem como vocês, de alguma maneira, porque as perguntas vão vindo e a gente deixar essas para eu pegar de uma vez? Ó, aqui tem uma pergunta. O que acha sobre músicos que tocam secularmente e na igreja? Que tipo de orientação pode ser dada para que este músico possa tocar ou não? Vamos lá. Depois já tem outra pergunta aqui. E, olha, essas duas perguntas eu vou responder na sequência do curso, porque nós vamos falar sobre música secular, tanto para quem toca fora, como para quem toca dentro, ou para quem ouve a música. Agora, de antemão, eu já digo para você, de acordo com princípios e protocolos, um músico que é usado por Deus para atrair o ambiente de glória, ele deve consagrar o seu talento exclusivamente para o Senhor, porque está escrito em Deuteronômio que tudo que é consagrado ao Senhor não tem volta. Como que a Bíblia traz vários aspectos sobre isso. Por exemplo, eu sei que é um assunto polêmico que eu estou entrando, inclusive alguns ministros evangélicos da área da música, pastores consagrados, se omitiram de responder essa pergunta porque ela é polêmica. Só que eu não sou de fugir das coisas. Na minha percepção, na minha opinião, um adorador tem que ser consagrado. E consagração é separação. Eu vou falar mais sobre isso de maneira mais clara, mas para responder a pergunta e não deixá-la sem resposta nesse momento, eu não acredito nessa ação de um músico tocar na igreja e tocar circularmente, e também não acredito que um adorador deva emprestar os seus ouvidos para músicas seculares, por causa daquele princípio que eu trouxe. A música foi criada no dia que Lúcifer foi criado, e quando Lúcifer caiu, a sua música foi corrompida e ela não deixou de ser produzida, só que agora não tem mais o poder de Deus, ela tem o poder das trevas. Então, alguém que empresta seu ouvido para músicas que não foram inspiradas pelo Senhor, eles estão correndo risco, sim, de serem contaminados no seu dom e no seu talento. Eu tomei uma decisão na minha adolescência, logo depois que eu saí do quartel, eu fiz CPOR na área de engenharia, e me lembro que nessa época eu tocava música, né, música popular brasileira, para animar nossas confraternizações no quartel. E quando terminou, Deus me chamou e disse assim: se você quiser me servir, você vai ter que renunciar a essas músicas mundanas. E eu optei por isso, abandonei totalmente a prática de músicas seculares, já ali no final, 19 anos de idade, e desde então, não só que eu dava aula de música, então eu parei de dar aula de música para quem não quisesse ouvir adoração, ou quem não quisesse louvor, só que quisesse música secular, então eu parei, e parei de ouvir também, eu só escuto música de louvor e adoração. Deixa eu ver aqui mais perguntas. O que entende... Meu Deus, Tiago Mendonça. O que entende do tripé? Unção, caráter e técnica. Isso também, Tiago, vai ser colocado agora nos aspectos que nós vamos abordar aqui para frente. O que é CTDA? Não, é CTDI. São os cantores, os técnicos, dançarinos e instrumentistas. CTDI, está no livro.
Ah, que mais? Ok, vamos lá. A Daniela está colocando aqui um aspecto que ela diz assim: então a gente tem que parar de ver também TV, porque tem músicas seculares. Eu vejo uma diferença aí. Por exemplo, porque senão você não poderia mais assistir um filme, porque tem a trilha sonora do filme. A questão é, quando você faz por prazer, o teu objetivo é ouvir a música pela música. É diferente de quando você vai assistir um filme, porque o objetivo não é ouvir a música, mas sim assistir o filme. A trilha sonora é consequência, senão a gente não podia nem andar no mundo. Você entra num ônibus, você entra no metrô, você está na rua, está numa loja, tem música tocando. Mas eu não entrei na loja para ouvir a música. Eu entrei na loja para outro propósito. A música está tocando. Isso não vai me afetar porque eu não pus o meu coração nisso. Agora, se eu for assistir um filme porque eu gostei da música do filme e a minha motivação é a música, é uma coisa meio absurda, mas não é o que eu entendo, né? Quando você, o que eu percebo é assim, quando você liga um rádio no carro, por exemplo, na estação que não é evangélica, e vai tocando aquelas músicas, e você não sabe a origem, você não sabe a inspiração. Por exemplo, vamos falar sobre isso aqui rapidinho. Você vai ouvir uma música mundana. Quem compôs a música? O cara que canta a música, qual o compromisso que ele tem com Deus? Qual o envolvimento que ele tem com Deus? Você sabe que não tem. Eu me lembro de uma banda que eu também não vou falar um nome, mas é famosa no mundo. Na época, tempos atrás, numa entrevista no Jô 11:30, no extinto programa do Jô, essa banda foi entrevistada, uns rapazes muito alegres, muito extrovertidos, tal. E aí o Jô falou assim: eu soube que vocês gostam de beber, aí foi aquela risaiada, tal, não sei o quê. Declaração do líder da banda: nós não entramos no palco sem tomar pelo menos 1 litro de uísque. É o tipo de influência que você tem, porque a música é influenciada por aquilo que a pessoa é. Então você ouve um tipo de música que há esse tipo de corrupção, porque quem compôs e quem faz e quem executa não tem compromisso com as coisas de Deus. Então, é isso. Bom, queridos, como algumas perguntas têm a ver com o que vai seguir mais ou menos, na sequência, então eu vou voltar para a ministração, né? Já são 11h15, você já deve ter bebido aí a sua água, ido no banheiro. Só queria o seguinte. Tem mais uma pergunta aqui. O que aconselha para que haja entrosamento dos CTDIs? Perfeito. Boa pergunta. Primeiro tem a ver com pastoreamento. Tem a ver com o líder da equipe, a quem o pastor instituiu, ou se não teve esse líder, o próprio pastor assumiu. O pastoreamento. Esse pastoreamento vai ajudar a conduzir a uma comunhão, a harmonia. Eu costumo dizer o seguinte, Tiago, que antes de haver harmonia musical, tem que haver harmonia emocional. Eu tenho que me dar bem com os músicos que eu toco. Eu tenho que ter um relacionamento de respeito. Eu tenho que ter um relacionamento de amizade. Eu tenho que falar a mesma língua. A gente tem que ter experiências espirituais juntos. A música reflete tanto o estado de espírito individual, como reflete o estado de espírito coletivo da banda. Ok? Sem contar a parte técnica, os ensaios, enfim. Sobre o conteúdo das letras quanto ao ser bíblico. Sim, de fato tem que haver um extremo cuidado, né? Há músicos, por exemplo, que são um pouco mais radicais, que só cantam o que está escrito na Bíblia, não vejo problema nenhum nisso, mas também não posso dizer que uma canção que a pessoa diz assim, eu abro meu coração para ti, toma minha vida, leva-me, Senhor, mais perto de ti, não está necessariamente escrito dessa forma na Bíblia, mas é uma inspiração, é algo extremamente fundamentado, sem ser as mesmas palavras. Por exemplo, Davi, quando escreveu os Salmos, muita coisa que ele escreveu não tinha precedente para trás. Moisés não tinha escrito. Algumas coisas Davi escreveu inspirado pelo que Moisés escreveu, mas outras foram completamente espontâneas de Davi. Então,
tem que ter, ela tem que ser bíblica e tem que ser inspirada na Bíblia. Há algumas invenções que realmente, e até para isso tem que ter pastoreamento das músicas que se cantam. Pastor, você concorda que é muito importante o cuidado com a escolha das músicas que serão cantadas no culto? Muitos louvores não são congregacionais? Concordo. Concordo que as canções que vão ser entoadas no culto, elas têm que encorajar, elas têm que edificar, mas acima de tudo elas têm que levar as pessoas mais para perto de Deus. Existem músicas seculares feitas por cristãos. Alguém tinha perguntado aqui sobre o U2. U2 são evangélicos, o baixista inclusive é presbítero. Ok, mas da mesma forma, você ouve as músicas e você não vê que são músicas que te levam mais para perto de Deus. Eu vejo também o procedimento, não é porque tem o título de evangélico ou porque tem o título de presbítero, pode ter o título de pastor, mas o cara estava no carnaval, o líder da banda estava no carnaval, não estava? Como é o nome do líder da banda? O Bono Voz. Bono. Recentemente, num dos últimos carnavais, ele estava no meio da festa, bebe. Que tipo de testemunho é esse? Para mim, um cristão que não dá testemunho é pior ainda do que um ímpio. Um cristão deve ter uma consagração mínima, né? Pastor, você concorda que é muito importante o cuidado? Ah, sim, já li essa. O que mais? Como identificar, mesmo no meio evangélico, louvores que não são inspirados? Olha, da mesma forma que quando você ouve uma pregação, você sente a testificação do Espírito, uma canção também tem que ter a testificação no Espírito. Às vezes a melodia é uma bela melodia, ou a harmonia é uma bela harmonia, mas ela não edifica, não é algo que... Por exemplo, você tem canções que elas atravessaram as épocas, as gerações, os tempos, como, por exemplo, "Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor." Uma canção antiga, não sei nem quantos anos tem, uns 30, 40 anos ou mais, não sei, mas ela atravessou as gerações, ela atravessou as épocas e ela continua arrepiando, ela continua inspirando. Agora, tem canções belíssimas, com clipes maravilhosos, com toda a orquestração, que não duraram um ano de fama, não se canta em lugar nenhum. Então, há de se ter, assim, primeiro, um discernimento espiritual. E o Espírito de Deus vai te instruir. Eu diria que todo ministro, antes de escolher uma canção, tem que escolher qual é a canção. Tem que pedir ao Espírito Santo: Deus, qual a canção que eu devo cantar? Tanto para os cultos, como para a lista da igreja. Mas tem outra coisa também. Tem canções que eu gosto de que... Eu entendo que o ministério ele tem que ser eclético. Ele tem que cantar, ele tem que ser aberto a tudo. Não pode ser somente um estilo. Tem que ter do baú. Jesus fala que o bom mestre ele tira as coisas antigas do baú e as novas. Então, a gente tem que sempre soltar uma ou outra canção mais antiga, mas seja engrandecido, ó Deus da minha vida. E cantar as novas também. Cantar aquelas que estão sendo tocadas no mundo inteiro, ali, da Hillsong, da Bethel e de outras igrejas, mas cantar as que estão sendo compostas no Brasil. E estimulo, inclusive, que a igreja ore para que as canções fluam da própria igreja. Ok? Ok, bom. Muito bem. Algumas perguntas aqui. Qual a sua opinião sobre essa onda de worship? Bom, eu não sei se eu entendi bem, Tiago. Eu vou responder essa última pergunta para a gente continuar aqui. A onda do worship. Quando você fala da onda de worship, você está se referindo ao quê? A essas bandas norte-americanas, das igrejas. Assim, eu não sei. Eu acredito que as ondas
como do mar, elas vêm se renovando, elas renovam, elas não trazem sempre a mesma coisa. Assim a música também. Nós não podemos fechar nosso coração para aquilo que surge de novo. Pelo contrário, porque Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Agora, o que nós temos que estar atento é que as coisas novas não quebram princípios. Se essa onda worship estiver trazendo presença de Deus, se ela estiver trazendo glória de Deus, se ela estiver trazendo ambiente profético, se ela está respaldada pelos critérios e protocolos, então está valendo. Tudo bem, queridos? Obrigado pelas perguntas, espero ter sido ok nas respostas. Puxa, eu não tinha lido essa aqui. O poder do louvor está relacionado ao caráter transformado pelo Espírito Santo. Rios de água viva fluirão? Sim, eu entendo isso até como uma declaração. Ok. Vamos lá, queridos. Tem uma pergunta aqui que o Alan colocou. Já que não é só a letra que identifica se a atmosfera será profética, então nem todos os ritmos musicais poderão ser utilizados como louvor? Pois às vezes o agito... Não, pelo contrário, Alan. Toda música ela é inspirada por Deus. É lógico que o músico precisa discernir o ambiente. Então, tem ambientes que você pode usar. Recentemente, eu uso bastante a atmosfera, essa ambiência, né, de uma atmosfera tranquila, com um pad, com um piano, para trazer esse ambiente. Mas terça-feira, por exemplo, quando nós temos a nossa adoração na Moriá Rio Preto, a gente trouxe um ambiente profético com uma música de rock. Um rockão que trouxe um ambiente profético de guerra, de batalha, de levantar a igreja. Então, todos os ritmos, eles são usados, sim, pelo Senhor. Eu tinha falado que era a última pergunta, estão surgindo algumas outras, eu estou preocupado com o horário. São 11h30 e a gente vai até meio-dia. Pastor, qual é a sua opinião quanto à manutenção ou não dos tons das canções? Isto influencia a unção da canção? Sim. Marcal, é isso? De Paula? É o seguinte, você não deve mudar os tons das canções aleatoriamente, de fato. Muitas vezes, uma das coisas que eu vejo na ministração de louvor é que você não deve mudar uma canção porque acabou a outra e já fazer uma outra. Às vezes você está cantando uma canção e a unção veio naquela canção. E há de se ter essa liberdade, esse discernimento de continuar na canção, de fluir num cântico espontâneo e de manter o tom. Quando você muda o tom, você muda a atmosfera. E a capacidade, não é que você quebra, você muda. Você pode observar, você está tocando algo naquele tom e se puder trazer algumas outras canções que emendam naquele tom, vai ser fantástico, vai ser muito mais favorável a manter a pessoa. Mas quando você quebra o som, você acorda a pessoa, no bom sentido, eu digo assim, você tira a pessoa daquela interação que ela estava no espírito, você mudou, acabou, você pôs um ponto final. Então tem que ter muito cuidado, sim, nas mudanças de tom em cada canção. Bom, vamos seguir aqui. Pessoal, pastor Chore, me dá um retorno. Vou até meio-dia aqui, né? Continuo. Se o pastor puder me dar um toque. O pessoal também pode falar, pastor, está cansado, está cansativo. Eu aceito críticas, a gente vê o que pode melhorar. Só falo para vocês que dançar eu não vou para tentar te animar, porque seria um trágico, seria horrível. Eu vou para a página 10 agora do nosso livro, falando sobre inspiração, criatividade e ordem. Pastor Chore, fale. Alô, tudo bem. Acho que eu estou pensando mais em ti. Acho que meio-dia é uma boa, né? Para mim, tudo bem. Eu sugiro, inclusive, pastor, se o senhor quiser ver com o pessoal, sentir com o pessoal, não, dá para continuar um pouco mais, ou não, acaba agora, pelo amor de Deus, já tem gente de joelho pedindo para acabar, eu fico sujeito aqui à direção de vocês. Não, vamos até meio-dia. Também é bom para o pessoal se programar para 18 horas também, né? Tá bom. Olha a sugestão da Ivani, fica até a noite. Aleluia. Gostou, hein? Corajosa. Vamos lá, então. Tá. Diga, pastor. Meio-dia pode ser?
Para mim, tranquilo. Então vê com vamos o até pessoal. meio-dia. Até Então meio-dia. vamos lá. Então eu vou lendo aqui, página 10. A arte em geral requer muita inspiração e criatividade, o que leva, na maioria das vezes, o artista a desenvolver uma inteligência mais inspirativa. Preste bem atenção nesse argumento que eu coloco aqui no livro, que vai nos ajudar a destrinchar um pouco a questão da inspiração. A arte, em geral, requer muita inspiração e criatividade, o que leva, na maioria das vezes, o artista a desenvolver uma inteligência mais inspirativa e menos organizacional. Evidentemente, há exceções para isso, e há de se pastorear o Ministério da Música de perto para que o pastor identifique o perfil de cada um para as suas determinadas funções. Preparar um lugar não se tratava apenas de escolher um lugar geográfico, mas de estabelecer a ordem de funcionamento. Faz parte da organização estabelecer e gerenciar os ensaios, as regras de aquisições de instrumentos. Quando eu falo de regras de aquisições de instrumentos, eu adoto hoje uma equação de equilíbrio, onde a igreja não compra todos os instrumentos. A igreja compra os instrumentos que são mais caros e, por exemplo, instrumentos como violão, guitarra, contrabaixo e alguns outros, as baquetas, a gente estimula que o músico tenha, porque o músico tem que ter a sua ferramenta. E o músico cuida diferente daquilo que ele comprou do que quando a igreja compra. Houve muito desperdício ao longo dos anos na igreja, da forma como os músicos cuidaram dos instrumentos, né? Continuando. Aquisições de instrumentos das equipes adjacentes. O que é a equipe adjacente? Pessoal da mídia, pessoal da sonoplastia, o pessoal que presta serviços terceirizados, que ajuda na eletricidade, precisa de instalar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Hoje usa-se muita tecnologia nas músicas, né? Usa-se teclado para mudar som de guitarra, usa-se, né? Tem muita coisa que pode ser. E tem técnicos para isso. Então, essas são as equipes adjacentes que eu considero como parte do louvor também. Que podem ou não fazer parte da mesma grande equipe de louvor, sendo elas sonorização, tudo que envolve o som, comunicação, mídia, filmagem, foto, etc. Da organização de várias equipes que se revezarão semanalmente, da obediência aos critérios estabelecidos para o funcionamento dos ministérios, do perfil daqueles que participarão do ministério, testemunho e disciplina. Tudo isso tem a ver com estabelecer a ordem para que o ministério funcione, preparar um lugar. Preparar um lugar também envolve a grande organização, a base, toda a estrutura necessária, né, os instrumentos que se adquirem, o que eu inclusive vejo, graças a Deus, Deus tem mudado a visão dos pastores, mas até pouco tempo atrás, muitos pastores eram extremamente difíceis de investir na música. Querem um bom som, querem uma boa música, querem bons resultados, mas não querem pôr a mão no bolso, não querem comprar bons equipamentos. E isso faz toda a diferença. Isso tem a ver com preparar o lugar. Muitos esperam ter os recursos para depois ter os músicos. E os recursos. Davi primeiro preparou o lugar e depois trouxe a arca. Veja isso, essa ordem é muito importante. Davi preparou o lugar e depois trouxe a presença. Não tem nada escrito, não tem instrução. Às vezes nada, apenas espera que vá acontecendo. Não foi assim. Tudo foi criado, o espaço, o lugar. Não pode ser de forma a organizar o lugar, adquirir os recursos, preparar os músicos, instruir, discipular, treinar, ter escola de música na igreja. Tudo isso faz parte da intencionalidade de quem administra a música na igreja. No versículo 2 de 1 Crônicas, capítulo 15, nós vemos que, voltando lá, né, o versículo diz o seguinte. 1 Crônicas, capítulo 15. Eu vou ler de novo. Diz assim, ó. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Então, uma coisa muito importante aqui, Davi reconheceu que tinha que ter chamado para carregar a arca, tinha que ter um chamado de Deus.
tem que ter sido escolhido pelo Senhor, como foi a tribo de Levi. Davi pagou um preço caro por ter colocado a arca sob a condução dos carros de boi. A arca tem que estar sobre os ombros dos levitas. Depois de estabelecer a ordem, o lugar, o espaço, tem que estabelecer os critérios dos cantores, dos técnicos, dos dançarinos, dos instrumentistas. E vamos aos critérios então. Primeiro, tem que ser chamado por Deus. Um CDTI, ou um cantor, dançarino, técnico, instrumentista, tem que saber contar sua experiência de chamado por Deus para esse ministério, como está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículo 4, que ninguém toma essa honra para si mesmo, mas não ser Deus que chama, como Arão foi chamado. A experiência de chamado de Deus para o ministério é fundamental, para o exercício do ministério. Vai ter provas, desafios, testes, e ter a convicção do chamado, fundamentada na experiência, é essencial para garantir a continuidade. Por exemplo, quando eu falo que um CDTI tem que ter chamado e tem que saber contar o seu chamado, é mais ou menos assim. Por exemplo, eu comecei a ministração falando do meu histórico. Desde criança eu tive envolvimento com a música, eu contei de forma bem resumida, mas eu vim falando as experiências que eu tive, como Deus me chamou. Não é só a experiência de conversão, mas a experiência do chamado para a música. Um músico não pode estar tocando na igreja só porque ele fez aula de música, só porque ele fez aula de violão. Sim, o talento que ele tem é um grande sinal de que ele tem um chamado, mas não é tudo. Tem pessoas que estudaram música, tocam alguma coisa, mas não necessariamente tem que estar no ministério da música. Eu poderia trazer aqui para você uma série de evidências do meu chamado. E é interessante porque eu me lembro que uma vez, num retiro espiritual, um pastor de uma equipe muito famosa, que eu também não vou dizer o nome, veio para mim e falou assim: Kellner, você acha que você é chamado para a música, mas você não é chamado para a música. O seu chamado é de evangelista. Na época, eu era solteiro e estava envolvido numa equipe de música na igreja, e a gente buscava, e aquilo me deu uma crise tão violenta que eu cheguei a abandonar por algum tempo a música. Quando o Espírito de Deus me chamou a atenção, dizendo: Kellner, olha para a tua história. Não julgue o profeta, julgue a profecia. Olha para a tua história. Olha desde quando você está envolvido. Olha as experiências que você teve. Olha tudo que você contribuiu. E aí, essa experiência do meu chamado me manteve firme, mesmo quando eu fui abalado nas minhas convicções, ou crises que aconteceram em outros momentos, porque eu não exerço. Hoje, por exemplo, mesmo pastoreando a igreja, eu não abandonei a música. Foi uma outra crise que eu tive. Quando eu assumi a igreja, eu falei: bom, agora eu tenho que deixar o ministério. Não, eu precisei deixar algumas pessoas, coloquei minha esposa, que tem um chamado junto comigo, para conduzir o ministério da música, mas eu não abandonei. Existem reuniões de adoração, em momentos específicos. Eu não posso abandonar aquilo que Deus me deu, pelo contrário, isso faz parte daquilo que Deus, pela sua graça, concedeu para ajudar a pastorear. Então você tem que ter essa capacidade de um músico contar, de saber descrever o seu chamado para a música. Segundo, 4.2, ter habilidade musical. Em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 13. Inclusive, na minha próxima edição, o Wesley que está aqui vai me ajudar. Eu quero colocar todos esses textos no livro, né? Devia ter colocado. Em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 13, diz assim, ó. Acompanhe comigo, estou abrindo aqui. 34, versículo 13. Todos os levitas peritos em instrumentos músicos eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Então, nesse texto aqui, de 2 Crônicas 34, 13, todos os levitas eram peritos em instrumentos musicais. E eles tinham outras funções também. Mas o que eu quero abordar aqui?
Para fazer parte do ministério, além do chamado, você tem que ter habilidade musical. Tem que estudar para tocar na igreja. Algo que eu quero desmistificar aqui é que o púlpito não é lugar para treinar. Na hora do culto, você não tem que pôr pessoas que estão em treinamento. A não ser que você não tenha outra opção, não tem, tá faltando músico, e aí você incentiva a pessoa, mas desafia que ela estude para vir pelo menos com uma canção. Se ela só sabe tocar uma canção, que toque só essa canção, isso quando não há outra possibilidade, não há outra opção. Agora, quando há uma equipe que toca, e que é treinada, e que é habilidosa, e que é perita, essa equipe deve tocar na igreja. E se alguém quer integrar naquela equipe, tem que integrar, mas tem que estudar, tem que se preparar, tem que ser um exímio músico. Eu vou provar isso mais para frente, ainda com outros textos. A igreja é um lugar para todos que têm chamado, exercerem seu chamado. Mas ter chamado requer também habilidade. Alguns chegam dizendo que tem chamado para tocar, mas não toca. Não se dedica, não estuda, toca 3 acordes e todas as músicas têm que estar naquele tom, porque senão não sabe tocar a música. Ah, mas vai tocar, não vai tocar em dó? Ah, então eu não vou tocar porque eu não sei tocar em ré. Não sei tocar em lá. Como assim não sabe? Se você não sabe, você não pode estar tocando. Tem que estudar. Aí depois fala que a igreja tem panelinha, que não dão oportunidade. Irmãos, quando você é bom no que faz, quem abre as portas é Deus. Você não precisa esperar que o outro abra a porta, porque Deus abre a porta. E se Deus abriu a porta, ninguém pode fechar. Se Deus fecha também, ninguém vai abrir. Então, quando Deus chama, Deus vai preparar a oportunidade para você estar. Agora, dedique-se, dê o seu melhor e Deus vai honrar. Olha o que está escrito, por exemplo, em Salmo, eu estou na página 12 do livro, Salmo 33, versículo 3. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Olha o que está dizendo aqui. Tem 3 coisas importantes nesse texto que Davi escreve em Salmo 33, 3. Entoai-lhe um novo cântico. O bom mestre traz do baú algo antigo e algo novo. Eu não posso só ficar no antigo, mas não posso só ficar no novo. Mas Davi enfoca aqui, ó, faz parte de um bom ministério cantar um novo cântico. E novo cântico não é só aquele que foi composto recentemente por aquele compositor. O novo cântico é o espontâneo. O verdadeiro novo cântico é aquele que nunca foi cantado. O verdadeiro, e a equipe tem que ser trabalhada nessa, quando a gente faz o seminário presencial, a gente pega esse capítulo e junta os cantores em volta do teclado para a gente estimular, ensinar a fazer um cântico novo. Por exemplo, vamos para algo prático aqui, não posso gastar muito tempo com isso, mas imagina a gente naquela canção que nós estávamos cantando lá. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Nós queremos tua presença. Isso é um cântico novo, nunca foi entoado. Queremos tua presença aqui. Porque quando a tua presença vem, tudo novo se faz, as cadeias se quebram, os grilhões são abertos. Há um mover e a glória de Deus muda tudo em volta. Vem, Senhor, move aqui, estende a tua mão, Deus, manifesta o teu poder. Depois eu vou falar sobre isso, mas já que eu estou falando sobre o espontâneo, cantar um cântico novo. O cântico novo, ele é sempre exposto em 2 perspectivas básicas, biblicamente falando. O cântico da noiva, como eu acabei de cantar, a noiva dizendo: Jesus, eu sei que tu estás presente aqui, a tua alegria eu posso sentir, como eu te amo. Mas também
Aquele que ministra, aquele que canta, aquele que toca, tem que ser capaz de cantar o cântico do noivo, como está escrito em Sofonias capítulo 3, que ele vai se alegrar no meio de ti, vai cantar no meio de ti. Então, quem ministra também tem que fazer o cântico do noivo. E ele, qual é a forma do noivo cantar se não for através de nós, no meio da igreja? Então ele vai, eu cantei o cântico da noiva, e depois ele fala: eu vou fazer algo novo acontecer aqui. Sim, eu vou agir no meio desse lockdown. Vou te ensinar a depender de mim. Tira todo medo, ansiedade. Espera em mim. Não temas, eu sou contigo. Te fortaleço e te ajudo. Eu renovo as tuas forças. Não olhe em volta, olhe para mim. Você não anda pelo que vê, você anda pela fé que eu te dou. Confia, descansa. Isso que nós acabamos de fazer é um exemplo do que Salmo 33, versículo 3 nos ensina. Temos que cantar um cântico novo, tanger com arte. Por que tanger com arte? Como você vai ser espontâneo? Como você vai criar melodias se você não souber harmonizar o seu instrumento, seja o violão, seja a guitarra, seja o teclado? Como você vai conseguir produzir esse ambiente e deixá-lo fluir se não houver técnica suficiente para amparar, para fundamentar musicalmente o espontâneo? Então, entoar um novo cântico, tanger com arte e com júbilo. Essa palavra júbilo tem a ver com intensidade, tem a ver com força, tem a ver com paixão. É tão difícil muitas vezes você ver músicos e ministros e pessoas instrumentistas que não conseguem pôr intensidade. Volta aqui para mim no teclado. Então está tocando, e ali, ó. Ou até canta, mas canta. Vamos provar sua glória e bondade. E sabe, parece que não tem uma reação, não tem E uma das coisas que a gente entende é que quando nós estamos no púlpito, a tua expressão é reflexo de como está o teu coração. E quando o teu coração está intenso, apaixonado, pegando fogo, o teu semblante muda. E essa mensagem é muito forte para quem está sendo ministrado. Quando você se derrama, quando você quebra o gelo, você não pode ministrar de qualquer maneira. E isso é tão sério para Deus, que Deus mandou que os sacerdotes, depois que fizessem o sacrifício dos animais, porque veja, eles tinham que subir uma escada, subir no altar, matava o animal, respingava sangue na veste, cinza vinha sobre a sua veste daquilo que estava queimando, e eles desciam sujos. E Deus deu uma ordem: quando vocês forem ministrar o povo, troquem as vestes, porque há uma mensagem. Deus não quer que o sacerdote passe uma mensagem para o povo de sujeira, de estar cansado. Às vezes a pessoa vai ministrar, tudo falando ali sobre a habilidade, e ela fala: irmãos, vamos cantar ao Senhor, mas orem por mim, eu não estou muito bem hoje, briguei com a minha esposa, eu estou meio triste, mas Deus sabe porque eu estou aqui, porque eu amo, mas assim, não está nada fácil. Você mandou morte para o meio da congregação. Independente da luta que você está vivendo, independente da dificuldade que você está passando, a ordem é ministrar com júbilo. A ordem é subir. Mas aí eu estou sendo hipócrita. Não está bem? Submeta ao seu pastor. Pastor, eu não estou nada bem, eu estou mal, eu estou para baixo, eu estou deprimido, briguei em casa. O teu pastor vai te direcionar. Se ele achar que não tem condições de você ministrar e que não dá para você ministrar, não ministre. Ele vai dizer. Mas se ele disser, assim como eu já fiz muitas vezes com alguns ministros, chegaram para mim antes, falaram: pastor,
eu não estou bem, a gente discutiu em casa. Aí eu perguntei, tá, mas discutiu, mas vocês já pediram perdão? Sim, pastor, já pedimos perdão e tal. É que eu não fiquei bem. Ah, não. Então é o seguinte, irmão. Já pediu perdão, já resolveu, já perdoou. Então supera isso, sobe naquele púlpito e deixa Deus te usar. E aí foi uma bênção. Às vezes a gente acha que a gente está na pior condição, mas é nessas horas, porque digo fraco, eu sou forte. Então eu estou falando sobre o júbilo, a forma de ministrar. Não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser desleixada. Eu não posso subir aqui e estar com mal arrumado, botão aberto, cabelo bagunçado. Eu não estou falando de estar chique, de roupa, disso ou daquilo. Não, não é isso, irmão. Mas o mínimo, né? Tem um irmão aqui na igreja que o estilo é não pentear o cabelo. Né? Ah, pastor, o senhor é contra boné na igreja? Não, não vejo nada de mal, nenhum. Eu falo mínimo de dignidade, de a mensagem que você passa. Mas o mais importante, como está o seu semblante. Seus problemas não devem ser falados no microfone para a igreja. Tem lugar para falar problema. E o lugar é na sala do pastor. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. 4.3. Vocês estão comigo, né, irmãos? Está tudo bem aí? Se alguém ficar chateado aí, depois você reclama com o pastor, tá? Voltando. 4.3. Tem que ser da tribo. O que eu entendo por isso? Fala da identificação. Isso está lá no versículo 3 de 1 Crônicas, capítulo 15, quando fala que tem que os filhos e tem que ser da tribo de Levi. Lembra quando Davi fala isso? Os levitas têm que carregar. Então, eu coloquei esse princípio, tem que ser da tribo. O que significa ser da tribo? Fala da identificação com a visão da igreja, de estar em boa comunhão com os irmãos, de ter relacionamento. Não pode ter pendência de qualquer ordem em relação às pessoas da igreja. Às vezes o músico é um cara super bagunçado financeiramente, pediu dinheiro prestado para um, para outro, para outro, para outro. Aí sobe com o microfone para cantar. Que mensagem está passando para a igreja? Não paga, pediu emprestado, não paga, não resolve suas pendências. Brigou com o irmão, aí sobe para cantar sem resolver. Que autoridade você está tendo para ministrar? Não pode. Quando fala de ser da tribo, fala da família. E na família pode até ter desajuste, mas tem que ter conserto, tem que ter perdão. E não pode subir para cantar, para tocar, se não tiver conserto. Não pode ter, gerar dúvida no coração dos irmãos. Não pode gerar desconforto na vida dos irmãos que estão vendo você ministrar. Tem que ser da tribo, tem que ter identidade. Tem que ter cumprido todos os requisitos da igreja para ser membro e estar em ministério. E para isso, eu defendo a tese de que alguém que chegou na igreja pode ser o melhor músico do mundo. Se ele chegou ontem, ele não pode tocar amanhã. Ele tem que passar pelos critérios, porque senão, quem passou pelos critérios vai se sentir desprezado. Pô, eu paguei um preço. Eu conheço igrejas que o pastor, chega o músico, o pastor já põe no altar. Pô, mas não tem o menor respeito por aquele que pagou o preço 1 ano para poder ser membro da igreja. Então, só porque ele é bom músico, então ele pode, porque é por necessidade. Então eu critico isso, sim. Não é por necessidade. Às vezes eu estou precisando, estava precisando de um baixista. Aí chega o Abraham Laboriel. Chega na igreja. O Abraham Laboriel foi um baixista do Ron Kenoly, que tocava no Hosanna Music. Um cara extremamente swingado, muito bom. Aí chega na igreja e não tem um baixista. E daí? Bem-vindo, querido. E sabe, eu até entendo como um pastor pastoreando vidas, que muitas vezes quando você supervaloriza uma pessoa pelo dom que ela tem, a pessoa lá na frente se sente como se ela não tivesse valor como pessoa, como se ela só fosse aceita por causa do dom e do talento que ela tem. Então é saúde emocional para quem chega, como para quem já está, ter o tempo e o processo para poder ser admitido na equipe. Olha o que diz 1 Crônicas 15, versículos 12 a 14. E lhes disse: vocês são os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos for ordenado.
Santificaram-se, pois, os levitas, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Eu tenho 5 minutos para terminar esse tópico aqui. Então veja, quando Davi diz assim, santificai-vos vós e vossos irmãos, ele traz o senso de coletividade e o envolvimento na obra. Ele não fala só santificai, ele fala santificai-vos vós e vossos irmãos. Ele traz um senso de coletividade, trazendo a ideia do seguinte, gente, cada um cuida de si e do outro. Cada um agora, irmãos, é o seguinte, é uma equipe. Eu vejo isso aplicando de forma prática nos nossos dias, que quem toca junto, canta junto, faz parte do ministério junto, tem que ser pastoreado e tem que ter um cuidado um com o outro. Como é que você está, meu irmão? Você está tudo bem essa semana? Foi tudo de boa? E eu tenho que ter um ambiente no nosso meio de segurança, onde eu posso compartilhar com o meu irmão músico, né? O baixista que toca do meu lado ali, o baterista chega para ele e fala assim, rapaz, ora por mim que eu não estou nada bem hoje. Eu tenho um monte de coisa assim para pagar, essa semana eu não consegui pagar tudo. E sabe, não toca sem ter um coração aberto. Quando Davi diz, santificai-vos vós e vossos irmãos, ele traz a ideia bíblica de dizer o seguinte, junta todo mundo aí e começa um a falar com o outro, começa um a cobrar do outro e começa um a incentivar o outro. Gente, vamos nos santificar, vamos manter essa pegada entre nós. Né? Continuando. Todos imbuídos do mesmo sentimento, com a mesma intensidade, em prol da mesma causa, de não deixar ninguém para trás. Se é para consertar, então todos vamos juntos. Isso gera senso de pertencimento em todos. Quando você faz parte de uma equipe onde há essa comunhão, esse relacionamento, então isso gera um senso de pertencimento. Eu tenho percebido que uma das coisas que contribui para que o músico toque na banda de uma maneira mais inteira, mais entregue, mais firme, é quando há comunhão entre os irmãos, quando há um bom relacionamento, a música flui diferente. Continuando, de não deixar ninguém para trás, eu falei isso. Não é cada um por si, mas um incentivando o outro, um ajudando o outro. Submissão, dos versículos 4 ao 11. Que nós lemos agora há pouco. Davi convoca e eles vão. Eu quero ler para ser bem didático. Olha, nós estamos no 1 Crônicas, capítulo 15, do 4 ao 11. Olha como Davi trata a questão. 15, de 4 a 11. Ele diz, reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o chefe e seus irmãos 120, dos filhos de Merari, Asaía, o chefe e seus irmãos 220, dos filhos de Gerson, Joel, o chefe e seus irmãos 130, dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe e seus irmãos 200, dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe e seus irmãos 80, dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe e seus irmãos e 112. O que isso quer dizer? Você vê que fez questão de dizer os nomes, a quantidade, e eram todos irmãos. Eu vou ler como eu coloquei aqui, Davi convoca e eles vão. Tem que ter submissão aos pastores, obediência e respeito. Davi convoca, chama, e eles vieram. Hoje nós vamos orar, o pastor chamou, vem. Não, hoje não é ensaio, hoje é oração. Então é oração. Convocou, veio. Continuando. Mas também aos líderes. Veja que eles tinham um grupo de pessoas, mas tinha líderes nomeados por Davi. Submissão envolve compromisso e lealdade à visão da casa. Ter aliança, compromisso com os pastores e eventos. Ministros da música, cantores, CDTIs, técnicos, instrumentistas, que não vão na igreja quando não é seu dia de tocar. Absurdo! Não, hoje é meu revezamento, hoje eu não tenho que tocar, então eu não vou. Como assim? Tem que ter envolvimento com a igreja. Não pode vir só para tocar. Tem que vir, ele vem para adorar, seja tocando, seja na congregação. Evidentemente, quando há estudo, trabalho, que se chocam com as agendas e algumas outras situações, como viagens familiares, etc., há de se ter flexibilidade, compreensão e não abusos.
Mas essa é a parte mais superficial do que compreende ser submisso. Muitas vezes a dificuldade está em prestar contas, submeter-se às direções e convocações, vem da falta de compreensão bíblica do que é de fato submissão. E a falta de compreensão e ministração sobre o assunto tem gerado muito racha nas igrejas, divisões e chateações infindáveis. E aquilo que deveria promover bênção acaba trazendo maldição, frustração. E a raiz é a falta de submissão. Eu vou parar nesse momento aqui na página 14. Eu vou cantar uma canção para a gente concluir esse momento, porque eu quero tratar de algo na noite de hoje, porque hoje a gente vai dedicar a parte técnica, né? E amanhã a gente a parte mais profética. Mas hoje eu quero trazer algo que para mim é um dos fundamentos mais importantes. Eu tenho 2 princípios, se não der tempo de fazer todo o livro, eu tenho 2 princípios que eu tenho que tratar aqui. Um deles é sobre a submissão, de acordo com 1 Pedro 2,18. Por isso que eu vou parar nesse momento, para não correr nesse princípio e ministrar isso às 18 horas. Queridos, essa é a primeira parte do nosso seminário. Eu espero que esteja do outro lado da tela sendo tão bom quanto está sendo aqui desse lado. Estou me sentindo extremamente animado, empolgado com aquilo que o Senhor tem nos dado e poder transmitir isso com muita humildade, na dependência da misericórdia do Senhor. E tendo dado já agora 12:04, conforme combinado com o pastor Chori, eu quero liberar vocês, que Deus abençoe vocês. Às 18 horas, já estaremos de volta aqui, retomando, para a gente dar sequência, e eu tenho certeza que muita coisa poderosa está por vir. Celebrarei a ti.